ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Eu não sabia exatamente, né? Não tinha noção nenhuma do que seria, o que faria um prefeito da cidade das crianças. Com certeza sabia que brincava de graça. Você, como prefeitinho, você entrava nos brinquedos de graça. Isso já, tipo, beleza. Já isso era o must que você já teria em todos os dias de... Aí você já imagina, como criança, vou brincar todo dia na cidade das crianças, né? Então isso era o principal. A princípio eu não tinha noção do qual que era a função exata de ser, o que poderia ser representar um prefeitinho da cidade das crianças, né? E eu lembro que a única coisa que realmente eu quis fazer, minha promessa de campanha, que era levar crianças para brincar de graça um dia, eu, depois de eleito, meus pais conversaram. Eu nasci no interior de São Paulo, mas minha mãe foi só para me ter, em Catanduva, São Paulo. E depois, logo em seguida, já viemos morar na casa dos meus avós, no Jardim Maria Cecília, ali perto do PS Central. Em 1972, meu pai comprou uma casa, que hoje é meu consultório, aqui no bairro Assunção. Então eu comecei a iniciar meu período de pré-escola aqui em cima, no parquinho aqui da Vila Euro. E depois fiz de primeira a oitava no Colégio Kennedy, que fica aqui atrás da minha clínica, aonde... por ele que eu fui prefeito mirim de 80 a 81. Tá? Tinha as brincadeiras de rua normal, futebol, brincadeira de pega-pega, esconde-esconde. As férias a gente ia muito para o interior, né? E alguma oportunidade ou outra para a praia, aqui na Praia Grande. Mas as brincadeiras eram sempre nas ruas, jogar bola de rua contra rua, juntava os meninos aqui da rua para jogar bola contra os meninos da rua de trás. Sempre eram as brincadeiras aqui voltadas no bairro, né? Aqui para dentro. Eu cheguei a ter o brinquedo eletrônico na época que meu primo tinha o Atari e eu cheguei a ganhar o Odyssey, que era o concorrente do Atari, mas da Philips não tinha muita cartucho de brincadeira na época. Mas, para ser sincero, eu nunca fui muito aficionado por brinquedos eletrônicos, não. Bom, eu ia para a escola a pé, né, desde os meus 7 anos, né, a gente saía daqui de casa, dava a volta no quarteirão. Creio que 90% das crianças, mesmo mais distantes, também faziam isso, né? Por sorte, o Kennedy era uma escola que chegou a ser, neste período da minha infância, escola modelo do estado. Que era uma escola modelo? Era uma escola, por exemplo, que naquele tempo ela já não admitia um aluno na escola sem uniforme, o que as outras escolas não conseguiam. Naquela escola, embora fosse do estado, ninguém estudava sem uniforme. Não se podia usar um calçado aberto, era só ou conga ou tênis. Ou que existia na ocasião. Que era o que existia. E era modelo pelo ensino, porque ela, apesar de uma diretora muito enérgica na disciplina, tanto quanto na parte pedagógica. Ela exigia demais dos professores. Ela corrigia, naquela época o professor era obrigado a fazer diário e semanário. Isso porque eu falo que eu dei aula na escola dela. Antes de ser diretora, eu dei aula lá. Era feito o diário, você tinha que registrar tudo que você ia dar durante o dia, e um semanário, abrangendo o que você ia dar durante a semana. E ela corrigia, e ela não te admitia um erro de português. Quando você escrevia uma palavra errada, ela chamava o professor na sala dela e falava: leia o que você escreveu, olha a concordância, você vai ensinar isso para os teus alunos? É assim que você vai dar aula? Eram professores que saíam porque não aguentavam a pressão que ela exercia pedagogicamente no professor. Ela exigia 100% da pedagogia do professor. Além da disciplina. A disciplina é uma escola monstruosa e você não ouvia um barulho. Por que ela não admitia? Naquele tempo usava muito tamanco, até professor usava tamanco. Na escola dela não, que ela não admitia toque, toque, toque no corredor.
Era silêncio absoluto. Isso eu te falo porque ele chegou a comprar uma aparelhagem de som, ele era comprador na Volkswagen, ela sabia, que o Márcio comentava, porque ela discutia com os alunos o que teu pai faz, o que teu pai... Ela era muito atuante. Aí contou que o Silvio trabalhava na Volkswagen comprando material elétrico e eletrônico. Aí ela veio em casa um dia: Silvio, eu quero instalar uma aparelhagem na minha sala, na diretoria, onde eu possa, da minha sala, ouvir o que está se passando nas salas de aula. Você não tinha a imagem, mas você tinha a comunicação. O som. Então ela captava de todas as salas o que estava se passando e como era não só o comportamento dos alunos, como também o comportamento do professor. A Cidade das Crianças em São Bernardo era um marco nacional, né? Na verdade, não existia outro parque temático no Brasil. O Play Center veio surgir no meio dos anos 80, finalzinho, no comecinho dos anos 80, 83. Trenó aquático, o carrinho de bate-bate, né? O carrinho de tromba-tromba, o famoso carrinho de tromba-tromba, o submarino. Gostava bastante de andar no teleférico. E tinha o barquinho da Transamazônica também, que era legal. O pessoal viajava muito para vir, para trazer as crianças para cá para brincar, porque era uma coisa... Para Brasil era coisa de outro mundo mesmo, né? Então, e estava aqui em São Bernardo, foi muito legal. Não sabia. Não, a gente acaba como criança tendo só o foco de correr atrás dos brinquedos, realmente não sabia que existia não tinha tomado conta, mesmo porque pouca idade também, até meus 8, 9 anos, 10, porque com 10 eu fui candidato, aí que eu tomei conhecimento que existia um prefeito, a Cidade das Crianças como prefeito também, mas não tinha conhecimento não. Na verdade, a escolha da escola é a primeira ação que tinha, né? Uma vez por ano, 4 escolas eram sorteadas para escolher o seu representante. Então, coincidentemente, naquele ano, o Kennedy foi uma das escolas estaduais escolhidas. Só participavam escolas estaduais. E aí a escolha era referente ao aluno da idade. A idade seria realmente entre 9 e 10 anos. E quando ele foi convidado, a diretora do Kennedy me ligou, falou: Cleide, nós vamos indicar o Márcio, e aí começou a história. Que os professores começaram a falar: o único aluno que eu acho que pode representar a escola e a cidade é o Márcio, porque ele é muito descontraído, ele é interessado, ele se dedica ao que ele se propõe a fazer, então nós vamos indicar o Márcio. Eu não sabia de nada até então. Soube quando ela veio em casa e falou para mim, falou: o Márcio vai sair candidato a prefeito Mirim. Eu falei: como? Prefeito Mirim? Mas eu pensei que era de brincadeira. Eu não sabia o vulto que tinha. O que nós temos que fazer? Acompanhar nas reuniões e participar das reuniões que vão ser à noite na Cidade da Criança. Então, começamos aí, as reuniões eram lá numa sala lá que tinha, como se chamava? Capelli. Mas aí veio um questionamento, talvez um questionamento que ele quer. Eu fiz uma pergunta: bom, mas isso é dispendioso? Porque nós não estamos falando de uma criança participar de uma situação dessa e que seja uma coisa dispendiosa. Não, isso não existe. A partir do instante que vocês participarem das reuniões, vocês vão saber como as coisas funcionam. Tá bom. Aí fomos na primeira reunião, foi muito boa a reunião, explicaram tudo, como que ia ser, as crianças que iam concorrer, que a competição era bem saudável e que eles já estavam sendo preparados para saber perder, que foi minha preocupação. Eu falei: preciso saber, porque o Márcio, ele é muito atirado, então eu preciso falar para ele que é uma concorrência, não sei quem vai ganhar. E aí começou, bom, para o dia da eleição, vocês vão ter... Antes disso, em reuniões, eles falaram que a participação dos alunos seria uma coisa simples, que a prefeitura tinha um ônibus... Para cada candidato. Um ônibus só, que esse ônibus ia passar nas escolas dos candidatos para trazer os alunos para a votação.
nós achamos uma coisa normal e que aquilo poderia acontecer. Ganhar como perder a mesma coisa, porque era uma coisa, eu senti uma coisa participativa de criança. O que não aconteceu. Infelizmente. Infelizmente não aconteceu. Foi muito chato. A escola se envolveu de uma maneira muito grande. Para a escola, talvez também tinha uma importância ter um representante nessa brincadeira. Então isso envolve era uma brincadeira de criança com tudo adulto por trás, né? Então envolvia como uma conotação não só política, talvez para status, para a escola. Isso era importante para todo mundo. Então o envolvimento era grande, era bem interessante. A escola realmente ela abraçou a causa com a organização da diretoria, com a organização dos professores. Então a gente ia visitar escolas, fazer campanha com as escolas, com cartazes para ensinar a votar, em quem tinha que votar. Então você ia com os seus cabos eleitorais, que eram alguns alunos. Eu acho que minha mãe trabalhou mais com a possibilidade da perda, para me diminuir o meu grau de expectativa, do que realmente com a possibilidade da representatividade de ser o prefeito mirim. Então ela falou, você vai participar, mas você tem muita chance de não ganhar. Então é uma brincadeira, é uma coisa que para representar a escola, você vai ser uma figura. Aí, na terceira reunião, mais ou menos, aí foi falado dos prêmios. Olha, para as crianças terem uma vontade maior de participar, eles vão ter um prêmio. O primeiro lugar vai ter uma viagem para Brasília, acompanhado dos pais, para conhecer... Para a Amazônia, na cidade da criança da Amazônia. Para conhecer como chama lá o Teatro da Amazônia. Em segundo lugar, ia ganhar um trem elétrico. Um valor bem alto, naquela época era caríssimo. Um trem Santa Fé. E o terceiro era um violão. O Márcio estudava violão. Eu falei assim, mãe, nem que eu ganhei um violão. É um violão novo. Ele se conformava com o terceiro lugar. E a gente falou, nem que você não ganhar, filho, porque isso daí é um que vai ganhar de vocês. Comecei a fazer aula extra de português, como se fosse uma oratória, a professora me ensinando como se discursar, aprender a falar em público. Literalmente foi organizada uma estrutura por trás para mim ter uma eleição mesmo, voltado como se fosse uma eleição mesmo. Então você tinha... Eu lembro de eu ficar na aula de português, a professora dando aula para quinta, sexta, sétima, oitava série, a professora já do antigo ginásio, né? Eu na quarta série, e essa professora dava aula e vinha ficar conversando comigo, não, quero que você leia isso, quero que você fale assim, tente... E você ia nas escolas, então as eleições eram voltadas para alunos de primeira a quarta série, né? De até quinta, se eu não me engano, podia votar, porque, se eu não me engano, até 12 anos. Então você entrava nas salas de aulas e ia falando de pouquinho e tal. A gente tinha contato poucos entre nós como os candidatos, né? Talvez um dos eventos mais, vamos dizer assim, importantes que a gente foi como candidato, como criança, candidato mirim, né? Nós fomos os 4 a ser entrevistados no programa da Hebe Camargo, né? Isso já na pré-eleição. Outro programa que também lembro que deu importância muito grande era o Globinho, da jornalista Paula Saldanha, mas a gente falava com o repórter, não falamos com ela. De resto, a campanha, depois fora as escolas, né, ela se deu também como boca de urna muito grande, porque você tinha muitas crianças que vinham de fora nesse período desses feriados, e que vinham do interior de Minas, do Sul e tal. Então funcionou uma estrutura como boca de urna também muito grande nos dias desses 4 dias das eleições aí que se sucedeu nesse período, né? Tipo assim, os pais que faziam as reuniões, eles combinaram que não ia ser gasto, não iam ser investidos, era uma brincadeira de criança. E quando se iniciou a eleição, meus pais ficaram sabendo que tinham furado essa brincadeira, tinham investido um dinheiro. Tava tudo de bexigas, tudo, tava como um dia de festa. E a diretora da escola, dona Helena, por isso que eu falo, ela foi uma pessoa assim que deu sangue na eleição, porque quando aí eu cheguei, daí um pouco ela chegou. Eu falei, esse ônibus não é o da prefeitura.
Eu falei, é mesmo, esse ônibus, Viação Santo Inácio. Aí ela pegou, foi saindo e viu que saiu uma mãe lá, não sei, da onde esse ônibus? Ela falou, o ônibus que como ele chamava? O pai do segundo candidato contratou. Ah, é? Ele porque contratou? Você tinha nessa ocasião, um era dono de autoescola e vereador na ocasião. E o outro que era fotógrafo da prefeitura. E o outro que era fotógrafo da prefeitura. Tinha uma participação direta lá dentro. Que me parece que foi esse que chegou a vender uma moto para contratar os ônibus. Liguei para o Silvio na Volkswagen. Falei, Silvio, tem um ônibus que está trazendo criança, Viação Santo Inácio. Não é o ônibus da prefeitura, está trazendo crianças porque o pai do garoto tal contratou. E tem um monte de carros de autoescola, peruas de autoescola, trazendo crianças do outro candidato. O único que está cumprindo com as normas estabelecidas é o Márcio. Ele falou, ah, é? Então é comigo. Se é para ir para as cabeças, vamos lá. Ele ligou para um... Aí eu fui direto lá na Cidade da Criança. Você pegou para o teu chefe, né? Você foi. Saber tudo o que estava acontecendo. E falei, bom, eu vou fazer uma reunião agora com os amigos e vou fazer a mesma coisa que eles estão fazendo. O que eu não queria fazer. Eu queria que fosse uma coisa simplesmente de criança. Aí você mexe com um adulto, você é obrigado a tomar atitudes. Aí simplesmente eu voltei para a Volkswagen e nós tínhamos no meu departamento onde eu trabalhava, nós tínhamos os ônibus que faziam transporte de funcionários. E eles têm um tipo de sindicato e uma pessoa. E essa pessoa era amicíssima minha, a gente sempre batia papo, estava sempre conversando. Falei para ele o que estava se passando, ele falou, tá bom. Ele pegou um ônibus de cada empresa, tinha 16 empresas. 16 empresas. Eles puseram 3. Ele pôs um ônibus, eu falei, não preciso disso, não. Mas vieram 10. Aí vieram os ônibus lá, e o que a dona Helena fez? Como diretora de escola, conhecendo os outros diretores, eu tinha dito para ela então que nós íamos estar com um ônibus no sábado. Ela se comunicou com todos os outros diretores, as crianças foram para a escola e os ônibus foram lá pegar as crianças para fazer a votação. Eu falava com o diretor da escola, fulano, meu filho é candidato, está se passando uma coisa muito desagradável e eu tenho que combater. Se é guerra, a guerra está armada e eu não quero perder. Aí, não, Cleide, vou te ajudar, vou reunir as crianças. Não dá tempo de pedir autorização para os pais, vou ser responsável. Vou me responsabilizar. Falei, então, num ônibus vou eu, no outro vai a dona Helena. Falei, vai, pelo amor de Deus, acompanhe as crianças. Arrumamos pessoas amigas, para acompanhar. Esposas de amigos, para acompanhar as crianças porque era uma responsabilidade, você tirar a criança da escola sem autorização dos pais e ter que devolver na escola, né? Falar assim, olha, hoje vocês vão votar, que nem gente grande. Vocês vão receber, eu tinha o cartaz de modelo, né? Vocês veem aqui são os candidatos que vão participar da eleição. Só um deles vai ganhar, só um deles vai ser prefeito mirim. Então nós estamos aqui trabalhando e pedindo voto para esse daqui. É o último da ficha. E a ficha deles de votação era em miniatura do cartaz que a gente tinha, porque era o cartaz que foi colocado nas escolas para eles aprenderem, escolherem o candidato. E um amigo do Silvio que tinha uma Kombi, ele foi no Macro e encheu a Kombi de balas. Ele comprou, acho que todos os toques de bala do Macro. Aí dava bala para meninado. Foi uma coisa assim, como o Dia das Crianças, ele distribuindo. Aí falou assim, ó, vou dar bala, mas vocês vão ter que votar no Márcio. Vou dar bala, vocês vão votar no Márcio. Ele fez uma campanha relâmpago, mas funcionou de tal forma que você só via Márcio. E os outros ficaram mordidos, porque eles gastaram, investiram e gastaram muito. Eu não gastei um tostão. Além de não gastar um tostão, eu vou dizer para você que eu gastei sim. Porque teve um ônibus da companhia Santa Maria, que uma criança jogou uma pedra no vidro. Eu falei, não, deixa que esse vidro eu pago. Vidro lateral, vidro pequeno. O dono nem queria, mas eu falei, não,
Isso aí é uma coisa totalmente fora. Foi a despesa que eu tive. Aí, como eles viram, então, que o movimento do sábado foi um movimento que eles não esperavam que acontecesse, porque eles fizeram tudo na sexta, e nós preparamos na sexta para ocorrer no sábado, então, mediante a situação deles. Naquele tempo tinha aula de sábado. E quando chegou no domingo de manhã, a diretoria da Cidade da Criança, porque continuava a votação no domingo, nos chamou o pai dos outros candidatos, falaram, olha, é conveniente a gente lacrar as urnas. Parar com a votação. Parar com a votação. Falei, vocês que sabem. Isso está acontecendo porque vocês permitiram que os outros fizessem tal coisa. Então, para mim, tudo bem. Nós apenas estamos continuando o que foi feito por alguém que errou, pensando que a gente ia ficar de braços cruzados. Mas vocês esqueceram que eu sou diretora de escola. E aí foi lacrado as urnas e foi para a contagem. Olha, eu lembro de estar curtindo, né? Porque era uma festa, né? Era uma brincadeira o tempo inteiro, grito de guerra, pulando, correndo, vote em mim e tal, não sei o quê. Foi uma coisa com uma intensidade tão grande. O discurso de posse foi interessantíssimo, né, nesse sentido, né? Caiu na mesma coisa, vou a professores elaboraram o discurso, vou eu decorar o discurso, vou eu ser treinado o discurso. Aí tem uma outra coisa, a gente vai para provar a roupa, a gente já recebe de mão fraque e cartola, então eu tinha que minha mãe me levar no alfaiate que é da prefeitura que foi escolhido lá para mandar fazer minha roupa, né, para a posse que era feita justamente com o prefeito de São Bernardo na época, o prefeito Tito Costa. Mandaram fazer um fraque, cartola, a camisa o Márcio tinha, que era uma camisa manga comprida branca, com gravata borboleta, o sapato ele tinha também, a calça eu comprei, calça nova, e eles foram para a posse bem arrumadinhos, né? E o irmão dele, arrumei um terninho, eu sou irmão do prefeito, eu tenho que ir de terno também, o outro foi de fraque e ele foi de terno. E foi muito bonito. 4 aninhos lá. 4 aninhos, nós tínhamos uma inveja do irmão que ele queria também tá acompanhando tudo. Não tinha carro oficial, não. Aí eram os pais mesmo. Só saí trocado de casa e fomos para a Cidade da Criança para esse evento. Nós estávamos na plateia. Na plateia, mas os pais ficavam bem em volta, assim, bem próximos, né? E aí foi colocada a faixa, né, de prefeito, e foi cantado o nacional, teve a palavra do diretor de Estado da Criança, o prefeito falou também, e depois o Márcio fez um discurso de posse. E a assinatura no livro do qual ele assinou com a caneta do prefeito. E era um evento, era um acontecimento, né? A Cidade das Crianças tinha um palco elevadíssimo que saía do subsolo e subia até a margem da rua. Era uma solenidade mesmo, né? Então você passava a partir de então ser o representante da Cidade das Crianças de São Bernardo. Mas aí a decepção também veio grande. Foi a eleição, aí reunião com o pessoal da prefeitura. Olha, nós queríamos comunicar que infelizmente o primeiro lugar do Márcio, a viagem foi cancelada porque a firma que ia dar a viagem não pulou para trás. Então o Márcio vai ganhar também um Santa Fé. O mesmo prêmio que o Está guardado até hoje. Está guardado aí. Foi uma surpresa para a administração. Eu não sei se tinha uma viagem que tinha que ser feita, já estava tudo organizado para o cara aí. Eu sei que depois a viagem não aconteceu, né? Porque eu não pude ir, ou foi cancelada. Mas eu sei que teve assim, uma história dessa aí. A administração da Cidade das Crianças não contava com a minha vitória. A criança que ia receber a viagem, recebeu, só que não foi o Márcio. Só que eles nunca jamais pensavam que nós íamos ficar sabendo. Aí nós pegamos e falamos com o diretor de Estado da Criança. Como que foi isso? Quer dizer que o Márcio ganhou e o outro que foi na viagem? Ai, que coisa feia que vocês fizeram. Isso não se faz com criança.
Não, você não tinha obrigatoriedades como na cidade da criança, você tinha o prazer de você ir, né? Então, como toda criança, a princípio eu queria ir todo dia para brincar, mas você acaba, com o tempo, se habituando aos brinquedos e acaba até já não sendo mais a novidade, né? E aí acaba perdendo esse encanto também que você acha que você vai todo dia. Com relação às obrigatoriedades como figura, o prefeito mirim, eu participava junto com o prefeito de algumas inaugurações. Tá? Então, como a Cidade das Crianças era um marco infantil de São Bernardo, era um atrativo muito turístico também, talvez, que nem eu falei, antigamente o principal atrativo de parque temático do Brasil, né? Então você tinha essa figura do prefeitinho, né? Então o que acontece? Eu participei de algumas inaugurações, que eu lembro, inaugurei a Biblioteca Guimarães Rosa junto com o prefeito aqui. Então veio uma reunião muito grande no Hotel Binder de secretários de turismo do Brasil inteiro, eu lembro, muito forte isso. E aí eu fui, vestido de fraque e cartola, conversar com um monte de homens e ficava, era uma figura, né? Era um atrativo, né? Fui em alguns programas de televisão, depois de eleito. Eu lembro que eu fui participar um dia do programa do Darcio Campos, que ele tinha um programa que seria um programa infantil. Na oportunidade também eu fui uma vez entrevistado, participei do Bom Dia Brasil, Bom Dia São Paulo, fui entrevistado pelo Carlos Monfort. Eu participei, era um programa, se não me engano, uma entrevista às 5h30, outra entrevista às 6 horas, e como criança muito inteligente, eu respondi 2 coisas diferentes. Eu cheguei aí em aniversários de amigos, como prefeito mirim vestido de cartola, porque era um atrativo, né? Era um atrativo. O prefeitinho da Cidade das Crianças vem aí e tal. Então eu cheguei aí vestido de prefeito mirim. Mas como conotação administrativa você não tem nenhuma, claro, você é apenas uma figura. E realmente é isso, você era convidado a participar de alguns eventos onde você divulgava esse lado da Cidade das Crianças, com a Cidade das Crianças, tem um prefeitinho, tem os secretários, tal, não sei o que lá, mas realmente era apenas figurativo, era uma brincadeira em todos os sentidos pra gente, no caso, pra mim, entendeu? Quando estava encerrando o mandato, tinha as reuniões, e acho que na última reunião o Márcio foi para conhecer os que iam participar da nova eleição. Aí eu já fui preparando ele, lógico, como professora, eu não podia deixar meu filho levar um... Márcio, agora vai ter outra eleição, teu mandato já acabou, é outro prefeito que vai entrar, você vai ter que entregar a faixa para o teu amigo, aquele que ganhar. E numa boa, ele aceitou, tranquilo. Para dizer a verdade, é um período de ciclo que se encerra, né? E aí você não tem você não tem mais aquela empolgação de você vai ser o prefeitinho mirim. Você está acabando o seu mandato, a sua período de brincadeira. Então você está exatamente entregando um cargo para uma outra criança que também estava num momento de repente de empolgação, mas não lembro assim de você ter... Já não era... Aí já é ao contrário, você não está com empolgação, você está encerrando um ciclo, né? Então não tem uma... Foi comum, foi normal. Tchau, você vai ser o prefeito, tchau, tira as fotos lá. A coisa mais importante também que tinha nisso daí é esse fundo político que tínhamos também, de você ter uma eleição direta, vivendo um período de ditadura no Brasil. Então você tinha uma educação cívica de eleição por pano de fundo nisso aí, porque você já estava embutindo nas crianças, no caso a mim e a todas as outras que estavam lá, o desejo e a gana de você votar, por que não, né, de você colocar e eleger uma pessoa que você está querendo, né? Errando ou acertando, era um prenúncio de educação de democracia. Você não elegia, você não tinha eleições diretas no Brasil, você tinha uma eleição direta para criança, onde você teve, que nem no caso da minha eleição, cerca de 13 mil votos no total aí. Então, quer dizer, você pega eu fui eleito com 5.009 votos. 5.009 votos eu me elejo hoje vereador em São Bernardo. Hoje, 37 anos depois, eu me elegi com esse número de votos, eu me elegeria vereador em São Bernardo. Eu acho que o que ficou mais na minha memória, assim, por incrível que pareça, foi eu ter levado essas crianças para brincar um dia de graça lá. Isso ficou realmente na minha memória muito forte, muito
Meus pais conseguiram embutir isso em mim, no sentido de que se está conseguindo um negócio, essas crianças estão tendo uma coisa na vida que nunca tiveram, né? E isso para mim foi... Eu lembro, eu já estava meio, vamos dizer assim, acostumado a falar das crianças, né? Eu sabia onde estavam os brinquedos, você podia me vendar que eu andava sozinho. E tipo assim, digamos que meio que, não enjoado, mas habituado a brincar, então você já não tinha aquele encanto. E aí eu entrar, brincar com os meninos no bate-bate, aquele sorriso. Eu levei um menino, se eu não me engano, eu pus um menino que ele tinha dificuldade motora, e se eu não me engano foi ele, assim. E eu levei no carrinho e percebi a importância daquele dia na vida daquelas crianças. Eu acho que aquele dia, talvez foram dias que eu me senti realmente fazendo alguma coisa por alguém. Nesse período, realmente, eu acho que foi a coisa acho mais importante, com certeza, sem ter a consciência disso, né? Lógico, foi o que eu fiz. Mas eu tive um lapso de consciência que eu falei assim, nossa, tô fazendo um negócio bacana, né? De resto era brincadeira, mas isso aí realmente ficou um marco na minha cabeça, que me levou realmente me marcou pro resto da vida como alguma coisa de poder fazer uma coisa boa pra alguém. Debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente e a rosa foi visitá-lo. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar.